Moçada, boa tarde a todos. A gente vai dar sequência ao nosso curso de máquinas e acionamentos elétricos. A gente já está estudando um módulo sobre representação de grandezas trifásicas por vetores espaciais. Essa representação ela é feita através de duas transformações, a transformada de Clark e a transformada de Parkin. Nas aulas passadas a gente viu a motivação dessas duas transformadas, onde que elas nos ajudam, e essa ajuda foi apresentada como sendo uma conveniência, uma forma de se representar os ímãs girantes da máquina, de máquinas elétricas, ou seus ímãs pulsantes, através de números complexos, o que nos permite embarcar a representação desses números em sistemas microprocessados que vão fazer o controle automático de torque da máquina elétrica presente nas nossas plantas mecatrônicas. Então, dentro dessa ideia, a gente tomou aqui a máquina elétrica, vimos no módulo de campos magnéticos girantes, que a partir de 3 campos pulsantes nas fases A, B e C, produzidos por bobinas defasadas de 120 graus no espaço e alimentados por correntes defasadas de 120 graus no tempo, a gente viu que seria possível criar aqui um ímã que gira na periferia da máquina. Então, esse ímã tem seu polo norte e polo sul, e ele é sintetizado a partir das contribuições dos ímãs criados em cada uma das 3 fases. O ímã criado na fase A, B e C tem natureza pulsante, porque eu estou desenhando só o polo norte dele, Então, enquanto a corrente na fase A de estator varia no tempo, tipicamente a gente coloca aqui uma alimentação de corrente senoidal na máquina, Você tem as correntes que alimentam a máquina com essa característica. Enquanto essas correntes variam no tempo, os ímãs que elas criam pulsam no espaço. E eles vão pulsar em regiões diferentes do espaço. Então, o polo norte deles atinge o seu pico em regiões diferentes do espaço. Então, da fase A ocorre aqui, por exemplo, da fase B ocorre a 120 graus no espaço, e da fase C ocorre a mais 120 graus no espaço. E a soma dos 3 resulta em um ímã girante, com amplitude constante, defasamento angular proporcional ao defasamento angular das 3 correntes aqui no tempo, e velocidade de giro no espaço proporcional à frequência das correntes no tempo. Então, tendo caracterizado esse ímã, e tendo visto a importância dele, por que a gente tem que fazer um ímã girar? Porque a gente precisa desenvolver torque na máquina. Aqui está o rotor da máquina, aqui está o eixo mecânico da máquina, e a gente quer desenvolver torque. E a síntese, a construção desse torque passa pelo fenômeno de atração de ímãs. Então, tem uma atração entre o ímã do rotor, que está desenhado aqui, e o ímã do estator. Como o ímã do rotor vai girar com a peça mecânica do rotor, se eu não fizer o ímã do estator girar também, os dois vão se atracar. O polo norte de um atraca com o polo sul do outro, o torque deixa de existir. Então, para que esse torque nunca se extinga, se tenha um valor de torque médio não nulo, quando o ímã do rotor se mover no espaço, eu tenho que fazer o ímã do estator também se mover. Além disso, eu tenho que garantir um defasamento angular
entre esse ímã do estator e o ímã do rotor constante, tá? Para que o torque em regime permanente também seja constante. Então, para que isso ocorra, né, para ter esse defasamento angular constante, se o ímã do rotor se move, eu tenho que fazer o ímã do estator se mover à mesma velocidade. Tá? A gente até abordou isso aqui no contexto de máquinas síncronas na aula passada, né? E no caso de uma máquina síncrona, né, permanente, a gente vai começar a análise por ela por ser mais fácil, né, de se apresentar esse problema pela primeira vez na vida, né? Então, no caso aqui da máquina síncrona permanente, você tem aqui pastilhas de ímã coladas no rotor. Então, elas giram solidárias ao eixo do rotor. A velocidade mecânica do eixo do rotor é a própria velocidade de giro do ímã do rotor no espaço. Então, nesse caso, você também precisaria ter o ímã do estator girando aqui na mesma velocidade. Tá? Bom, dessa abordagem toda, né, a gente destacou a importância para as nossas aplicações mecatrônicas de se ter controle desse torque. Não basta desenvolver torque, a gente tem que ter controle sobre ele para que a gente manuseie cargas pesadas no espaço de maneira controlada também. Tá? Então, para que esse controle exista, nós vamos ter que embarcar um controlador de torque dentro de um sistema microprocessado. Tá? E como o torque é criado pela atração de ímãs, né, o controle desse torque dentro do sistema microprocessado nos exige que a gente represente os ímãs dentro do sistema, né? Porque aí com a representação desses ímãs a gente vai ter uma forma de medi-los, saber se eles estão nos valores que a gente gostaria que eles estivessem e daí tomar ações para corrigi-los caso eles não estejam com os valores que nós gostaríamos. Como o microprocessador é um equipamento que só processa cálculo, tá? Ele só faz contas matemáticas, ele não tem poder analítico, tá? A gente tem que representar esses ímãs, né, do estator e do rotor, dentro de uma base matemática que viabilize o processamento de cálculos, né? Então a gente escolheu como base matemática o plano dos números complexos, né? E vimos que para representar esses ímãs dentro de um sistema microprocessado, não era necessário guardar em memória o valor do ímã em cada posição do espaço. Bastava guardar em cada instante de tempo a posição e a amplitude do pico do polo norte do ímã. Tá? Porque sendo um ímã senoidal, você sabe que 90 graus para frente ele vai estar no 1, 90 graus para frente, 90 graus para trás ele vai estar no 1, 180 graus para trás ele vai estar passando no seu valor de pico, porém negativo. Então, sendo, né, uma distribuição senoidal do campo magnético, você consegue saber, a partir da informação do polo norte, ou seja, o tamanho dele, né, a amplitude dele, a posição dele no espaço, você consegue saber o valor desse ímã em qualquer outro ponto do espaço, né? E aí a gente então procurou uma conta matemática que produzisse um número complexo que acompanhasse esse ímã girante. Tá? E a conta matemática que viabiliza isso é a transformada de Clark. Né? Essa transformada de Clark ela foi apresentada propondo-se fazer um mapeamento entre o plano de seção transversal da máquina e o plano dos números complexos. De que maneira? A gente colocou o plano dos números complexos como eixo real coincidente ao eixo magnético da fase A de estator. O eixo magnético é a linha do espaço onde o ímã da fase A de estator chega no seu valor de pico. O eixo imaginário, por consequência, tem que ficar 90 graus do eixo real, né? Para diferenciar o número complexo que nasce dessa transformação de outros números complexos resultantes de outras transformações da engenharia, eu dei um apelido aos eixos real e imaginário. Então, o eixo real a gente chamou de eixo alfa e o eixo imaginário
a gente chamou de eixo beta. Tá? Bom, e sobre essa regra de mapeamento, né, colocando planos complexos aqui, com o eixo real alinhado ao eixo magnético da fase A gente consegue criar um número complexo que acompanha o polo norte do ímã girante a partir desse cálculo aqui. Você tem um número complexo associado à força magnetomotriz total aqui do estator, né, que a gente conhece no espaço e no tempo, tá? Então vai ser associada a ela, e esse número complexo vai seguramente seguir o ímã girante que ele representa, caso ele seja criado a partir dessa conta aqui, ó, 2/3 da contribuição da fase A onde essa contribuição da fase A é dada pelo valor de pico do ímã criado na fase A, mais o valor de pico do ímã criado na fase B, colocado a 120 graus no espaço, que é esse ímã aqui, e aqui realmente ocorre a 120 graus no espaço, mais a contribuição do ímã criado na fase C, porém alocado a 240 graus no espaço. O ímã criado pela fase C é esse, né? E a gente está usando ali naquele cálculo o valor de pico dele, que a gente chama ali de FC. Tá? Então, o processamento desse cálculo aqui, tomando os valores de pico, né, os valores que o ímã tem em cada instante no seu eixo magnético na fase A, no eixo magnético da fase B e o valor do ímã no eixo magnético da fase C, vou colocar aqui na função do tempo, vai produzir aqui um número complexo que gira junto com o ímã girante da máquina, tá? Que acompanha o ímã girante e retém, a gente mostrou aqui em sala, que ele retém todas as propriedades desse ímã girante. Então, o módulo dele é igual à amplitude do ímã girante, a posição dele no plano dos complexos é igual à posição do pico do polo norte aqui do ímã girante, e o defasamento angular dele é igual ao defasamento angular do ímã girante. Tá? E mais uma propriedade, né? A velocidade que ele gira aqui no plano dos complexos é a mesma velocidade que esse ímã gira aqui no espaço. Tá? Então, essas propriedades foram demonstradas aqui em sala, né? E a gente, com isso, consegue ter toda a informação que a gente precisa do ímã girante a partir, então, desse cálculo. Tá? A nossa transformada de Clark. Bom, vimos também na aula passada, né, que haveria uma conveniência para a gente construir o controlador de torque se a gente conseguisse representar esse número complexo aqui, a gente agora vai dar um nome a ele, né, é chamado de vetor espacial, aqui no contexto de máquinas elétricas. Tá? Então, a partir de agora, eu vou me referir a esse número complexo só como vetor espacial. Então, esse vetor espacial, ele tem que ser embarcado no controlador de torque, né? A gente mostrou isso na aula passada, e seria conveniente, facilitaria a nossa vida se a gente conseguisse representar esse vetor espacial sem imputir no sinal a informação da frequência que ele gira aqui no tempo, tá? Uma vez que essa frequência já é previamente conhecida dentro do controlador de torque. Por exemplo, no caso de uma máquina síncrona, a frequência que esse vetor espacial gira aqui no espaço, tá, é igualzinho à velocidade mecânica, ou é proporcional à velocidade mecânica do rotor da máquina. Seria igualzinho se fosse uma máquina de dois polos, né? Uma máquina de mais polos, ela vai ser proporcional. Tá? Então, dada a velocidade mecânica que o sistema possui, a gente já sabe
né, qual que é a frequência que esse ímã vai girar no espaço. E a gente buscou então uma nova representação para ele, para não ser obrigado, né, a reter a informação dessa frequência no sinal aqui da força magnetomotriz. Tá? Nessa nova representação a gente viu o seguinte, né, que no controlador de torque a gente toma aqui tipicamente o comando de torque que o cliente quer e a velocidade mecânica ou a posição mecânica do eixo do rotor em cada instante de tempo. Então a gente usa essas duas informações junto com o modelo da máquina, que é um dos produtos finais dessa disciplina, tá? Para criar aqui os comandos no eixo real e no eixo imaginário do ímã do estator. Tá? Entre o que a gente gostaria que aparecesse e o que realmente aparece, tá? Pode haver uma diferença. Né? O que aparece de verdade vai ser essa projeção F alfa no eixo alfa e F beta, que é a parte imaginária, aqui no eixo beta. Tá? E pode acontecer, né, em um dado instante de operação que a nossa força magnetomotriz esteja aqui e que o cliente da aplicação tenha nos pedido que ela vá para cá, para outra posição, inclusive com aumento de módulo. Tá? Então, o que vai acontecer? Você tem outro valor, né, aqui no eixo real, desejado para a força magnetomotriz e diferente do valor que realmente existe. Então, a gente vai comparar o que a gente gostaria com o que existe e daí tomar uma ação de correção para que o ímã venha para a posição que a gente precisa. Tá? Isso, no contexto de plantas mecatrônicas, é feito o tempo inteiro. Tá? Você pode estar, por exemplo, guiando um veículo elétrico, né? Você pega pensar um carro híbrido, né? Em um dado instante de operação que a tração do veículo seja pela máquina elétrica, e você poderia ter esse contexto aqui inicialmente, com o ímã do estator aqui e o ímã do rotor aqui. De repente você pede para que o sistema acelere, e aí você aumenta o defasamento angular entre o ímã do estator e o ímã do rotor. Você precisa que ele aumente, ou seja, o ímã do estator que está aqui, ele venha para cá. Tá? Consequentemente, o vetor espacial que o acompanha também teria que vir para cá, com amplitude ainda aumentada. Tá? Então, o controlador, né, tem que perceber isso, perceber o que você precisa, tá? Quando você comanda um aumento de torque aqui e interferir na posição dos ímãs. Então, para que ele faça essa interferência, a gente compara o que nós gostaríamos com o que realmente existe. Né? Uma comparação dessa dentro do sistema processado é uma subtração. A gente subtrai aqui os dois sinais. Ou seja, eu comparo o que eu gostaria da parte real do imaginante com o que realmente eu tenho na parte real, comparo o que eu gostaria na parte imaginária com o que eu realmente tenho na parte imaginária. Passo esse erro criado aqui em um compensador, um período, por exemplo, e crio uma ação de controle aqui, que é um comando de tensão de estator no eixo alfa. Tá? Depois repito a mesma coisa aqui, né? na área de controle, que regula a componente imaginária da força magnetomotriz. Né? Então comparo o que eu gostaria com o que realmente tem. E esse erro que é produzido, eu passo em um compensador, tá? Para tratar esse sinal de erro e criar aqui um comando de tensão que force esse erro a se anular. Né? Quando ele se anular, significa que o que eu quero realmente está presente no ímã da máquina. Então,
forma de atuar para fazer essa correção é um comando de tensão do estator. Né? Esses dois comandos, né, a parte real do vetor espacial de tensão do estator e a parte imaginária do vetor de tensão do estator, estão embutidos aqui no contexto da transformada de Clarke. Tá? Então a gente vai tomar, né, como a gente mostrou ao passado, a transformada de Clarke inversa e, a partir da parte real e imaginária do número complexo produzido aqui na transformada, nós vamos calcular quais têm que ser as tensões nas fases A, B e C da máquina. Então, eu vou fazer uma progressão aqui de alfa beta para ABC. Tá? E sair aqui com os comandos de tensão. Ok? Bom, dentro dessa estrutura, né, a gente viu que os sinais produzidos aqui como referência para as componentes real e imaginária da força magnética motriz são sinais pulsantes no tempo. Tá? Então, a gente precisaria, dentro do sistema microprocessado, sintetizar esses dois sinais aqui. Tá? Para garantir, né, que o torque do eixo realmente chegue ao valor que a gente gostaria, geralmente a gente pede valores constantes em regime permanente. Aqui você pediu uma aceleração, aqui você pode pedir uma frenagem, né? O que vai acontecer, moçada? A gente precisa garantir, né, para essas regiões aqui, para esse intervalo de tempo que ele tem em regime permanente, tá? A gente precisa garantir um defasamento angular constante entre o ímã do estator e o ímã do rotor. Tá? Mesmo embora os dois estejam girando, o defasamento angular entre eles é constante. Então, se você pegar aqui, ó, o vetor espacial que acompanha o ímã do estator e projetá-lo na direção dessa linha que tem o pico do polo norte do ímã de rotor, o que você vai ver? Que esse número complexo aqui, esse vetor espacial, ele tem uma projeção constante aqui, ó, uma vez que esse pico do polo norte, essa linha do pico do polo norte gira junto com ele, os dois vão juntos. Tá? Então, eu poderia aproveitar dessa informação, né, para criar comandos aqui de força magnético-motriz mais simples, se eu criasse um novo sistema complexo, né, eixo real e eixo imaginário, que acompanhasse aqui, ó, o pico do polo norte do rotor. Né? E essa informação é disponível, né, numa ponta mecatrônica pela própria velocidade mecânica, que é medida ou estimada como observador de estados. Né? Se a gente pegar e integrar a velocidade mecânica no tempo, a gente tem a posição do rotor. Tá? Dessa ideia nasceu então a transformada de Park. Então, o que a gente fez? A gente colocou aqui, ó, junto com essa linha que mapeia o pico do polo norte do rotor, a gente colocou um eixo, né, do plano dos números complexos e deu um apelido para ele, chama de eixo D. Tá? A 90 graus ficou o eixo imaginário desse plano dos complexos, que a gente chamou de eixo Q. Tá? E a gente então apresentou o cálculo que nos permite conhecer a parte real e a parte imaginária desse número complexo
sobre esses eixos D e Q. Então, a conta que viabiliza isso é chamada de transformada de Park, e ela é processada como? É processada a partir do conhecimento da força magnetomotriz em alfa-beta. Você já tem que ter de antemão calculado aqui a transformada de Clark e conhecido esse vetor, e do conhecimento do ângulo aqui do sistema DQ, que nesse caso vai ser a própria posição angular do rotor. Então, a conta que viabiliza isso, na sua passada, é essa aqui. Você vai ter aqui a força magnetomotriz em DQ, parte real e parte imaginária dela, serão descobertas se você tomar a força magnetomotriz em alfa-beta e rodá-la do negativo do ângulo onde o sistema DQ se encontra. Tá? Então, esse cálculo, chamado de transformada de Park, e o produto dessa transformação aqui, é um número complexo. Então, a parte real, que a gente chamou de componente em eixo D, mais J, vezes uma parte imaginária, que a gente chamou de componente em eixo D. Tá? E dentro desse contexto, que a gente mostrou, essas partes real e imaginária têm projeções constantes, tem valores constantes, desculpa, elas são as projeções dos eixos real e imaginário, e elas têm valores constantes em regime permanente. Tá? O que nos permite aqui no controlador de torque criar aqui componentes em eixo D e Q, valores de referência, ou os valores desejados por um dos eixos D e Q, com valores constantes no tempo. Tá? O que simplifica muito a síntese do controlador de torque. Ok? Então, sobre essa proposta, a gente poderia reescrever esse controlador de torque da seguinte maneira. Aqui a gente teria o comando de torque que o cliente envia para a gente. Aqui o comando o valor medido de uma das trajetórias mecânicas, a velocidade, por exemplo, mecânica. A gente passaria isso aqui, a gente entraria com esses dois sinais num bloco que processa o motor da máquina. Tá? E a gente saberia, então, quais são os valores desejados para o ímã girante e, consequentemente, para as suas componentes, tanto em eixo D quanto em eixo Q. Para garantir que esses valores desejados realmente apareçam na máquina física real, nós compararemos os valores desejados com os valores que existem. Então, a componente em eixo real desejada vai ser comparada com a componente existente no eixo real. E essa componente existente no eixo real é exatamente o que nasce aqui da transformada de Park. Então, essa transformada de Park viabilizaria para a gente a informação aqui da componente real do ímã, da parcela do ímã que está nessa região aqui do espaço, nessa linha do espaço aqui, que a gente chamou de eixo D. Tá? Da mesma forma, para fazer a regulação aqui, o controle do ímã no eixo Q, a gente vai comparar o que a gente gostaria que o ímã tivesse com o que ele realmente tem. O que ele realmente tem é resultante do cálculo da transformada de Park. Tá? E aí a gente vai completar a malha de controle, ou seja, caso exista um erro aqui, a gente vai passar esse sinal de erro em um compensador PI,
que vai calcular para a gente qual é o comando de tensão de estator no eixo D que leve à anulação desse erro. Qual a tensão que eu tenho que aplicar para que o erro fique zero, o que significa que o valor real do ímã está igual ao valor que eu gostaria que ele tivesse. Tá? Da mesma forma, eu vou calcular aqui um erro, né, para o valor do ímã na orientação do eixo Q e passar esse valor de erro em um compensador PI para que ele calcule para a gente qual deve ser a tensão aplicada no eixo Q, né, nas bobinas de estator, para que eu consiga anular esse erro. Okay? Então seria uma nova forma de reescrever esse controlador de torque aqui do lado. Né? Obviamente, ao final, a gente teria que converter estes comandos que a gente conhece no mundo virtual para os comandos de tensão das 3 bobinas reais da máquina, fase A, B e C estator. A gente vai tomar aqui uma conversão de uma transformada de par inversa, sairemos de DQ para ABC, tá? E teremos aqui as tensões das fases A, B e C de estator, valores desejados para elas. Tá? Bom, obviamente, como a gente falou, né, essa transformada de par ela é feita em cima de um sistema complexo girante. Então a gente tem que falar aqui no botão da transformação qual que é o ângulo onde esse sistema se encontra. Tá? Então esse ângulo ele é escolhido dentro de plantas trifásicas segundo alguma conveniência que se queira. Tá? No caso aqui da máquina elétrica, nessa primeira proposta, nesse primeiro embrião do controlador de torque, a gente propôs escolher esse ângulo do sistema daqui como sendo igual à posição mecânica do rotor. Uma vez que, né, se a gente souber a posição mecânica do rotor e ele tiver ímãs permanentes aqui, a gente sabe a própria posição do pico do polo norte. Tá? Então a gente alinhou aqui o nosso sistema de representação com o próprio ímã do rotor. Okay? Bom, e aí, pessoal, como a gente falou agora há pouco, a gente conseguiria, né, primeiro, criar comandos em D e Q que são constantes no tempo, tá? Uma vez que esses comandos nascem a partir da transformada de Clark associada ao campo girante, e eu estou representando um eixo que gira na mesma velocidade do campo girante. Então a projeção aqui seria constante no tempo. Tá? Foi o que a gente mostrou aqui. Ó. O vetor espacial gira e o eixo gira junto. Vou até desenhar isso aqui de novo para ficar mais claro. Aqui a gente usou esse sistema de referência para a transformada de Clark. Ele é estacionário. Tá? Daí a gente calculou um número complexo que acompanha o ímã girante da máquina. Aqui ele está girando no espaço com a mesma velocidade do ímã girante. Nosso F conhecido no alfabeto. Aí nós viemos então, né, e representamos esse F num sistema complexo que gira junto com ele. Então o que acontece aqui? A projeção dele no eixo D, o nosso F D aqui, ela passa a ser constante no tempo, tá? E a nossa
projeção dele em eixo Q, que no eixo imaginário, também passa a ser constante no tempo, uma vez que todo mundo gira junto aqui. Ok? Então, isso facilita muito, pessoal, a síntese do controlador de torque. É muito mais fácil a gente criar comandos de referência aqui, contínuos, do que criar comandos pulsantes, como acontecia aqui na transformada de Clark. Tá? Outro ponto importante aqui é o seguinte, que o FQ também vai ser constante no tempo, tá? O valor de referência dele aqui. Bom, outro ponto relevante é o seguinte, se a gente olhar aqui na periferia da máquina, tá? Esse corte de seção transversal que a gente fez para a máquina elétrica, como falamos, né, de outras vezes, a síntese do sinal de torque vai se dar pela atração entre os ímãs de estator e rotor. Tá? Essa é a mágica para a síntese de torque nessa máquina elétrica. Bom, dois ímãs girantes só produzem torque se eles não estiverem alinhados. Então, se você tiver os dois ímãs de estator e rotor alinhados entre si, o torque é nulo. Tá? Se eles estiverem a 90 graus entre si, o torque é máximo. Ok? Então, o que a gente observa disso aqui? Esse fenômeno é maximizado quando as grandezas são ortogonais entre si. Tá? E, considerando esse ímã do estator aqui, pega aí, primeiro. Então, a parcela dele efetiva na produção de torque, né, a parcela dele que interage aqui com o ímã do rotor e que resulta em torque, é a parcela dele ortogonal aqui ao ímã do rotor. Ok? Vou desenhar essa figura aqui ao lado, um desenho menos carregado para ajudar na análise. O eixo magnético da fase A, o eixo alfa. Aqui está o rotor da máquina. Está o eixo mecânico, onde a gente vai desenvolver o torque. Tá? Aqui eu estou com o ímã do rotor. Força magnética motriz de rotor. Ok? Marcar aqui a região que tem o pico do polo norte, que é onde a gente colocou o nosso eixo D. Aqui eu estou com o ímã do estator. Colocando aqui uma descrição mais compacta, tá? Vou desenhar essa cena de um círculo aqui, ó. Mais difícil, o desenho não fica tão claro. Okay? Então, a gente tem aqui o pico do polo norte, do ímã do estator, para cá. Okay? O que acontece aqui, moçada? A gente pode descrever qualquer senoide, ou cossenoide aqui defasada no espaço, né? Vamos dizer que a gente marque aqui esse defasamento entre esse ímã de estator e a linha que tem o ímã do rotor. Ok? Então, esse defasamento vai ser dado por esse ângulo delta entre estator e rotor. Tá? Então, uma senoide dessa, aqui, que é o ímã do estator, defasada no espaço, ela pode ser reescrita por uma soma de outras duas senoides. Tá? Uma senoide que está em fase, aqui com essa linha, e outra que está a 90 graus dela.
Então, se você soma aqui esses dois sinais que são defasados entre si de 90 graus, tá? Um cosseno com um seno, você vai produzir um cosseno defasado. Então, qualquer seno ou cosseno defasado pode ser representado por uma soma de um cosseno, né, sem defasamento, com um cosseno defasado de 90 graus, que é um seno. Ok? Bom, e se a gente então somar essa força magnetomotriz de estator, linha, que é a que está orientada aqui, está alinhada com o rotor, com essa outra aqui, que está a 90 graus do rotor, a gente produz essa aqui no espaço, tá? Essa força magnetomotriz, aqui, ó, vai ser a soma do ímã que está alinhado com o rotor, com o ímã que está a 90 graus do rotor, que é esse aqui. Bom, a parcela do ímã que está alinhada com o rotor, a parcela do ímã de estator, que está alinhada com o ímã do rotor, não produz torque, tá? Ímãs alinhados não produzem torque entre si. A parcela que efetivamente vai estar responsável pela produção de torque vai ser essa parcela aqui, do ímã de estator, que está a 90 graus do ímã de rotor. Tá? Só que essa parcela que está a 90 graus do ímã de rotor é exatamente a parcela do ímã que está alinhada com o eixo Q do nosso sistema de representação. Se a gente lembrar da apresentação do sistema daqui que fizemos agora há pouco, a gente propôs alinhar o eixo D, né, que é o eixo real do plano dos complexos, com o ímã do rotor, com o pico do polo norte do ímã do rotor. Tá? Então, logo o eixo Q vai estar a 90 graus, que é exatamente a região do espaço que tem a segunda componente aqui desse ímã de estator. Okay? Então, a componente FQ, se a gente pegar aqui o vetor espacial que modela o ímã do estator, colocá-lo aqui no plano dos complexos, tá? E tomar suas projeções, você vai ver o seguinte, que a componente FQ, que aparece aqui na projeção imaginária, preserva as mesmas propriedades da F, da força magnetomotriz total de estator. Ou seja, ela acompanha a projeção do ímã aqui na direção do eixo Q. Tá? De onde a gente tira a seguinte conclusão: a componente do ímã de estator, que realmente é responsável por interagir com o motor e produzir torque, é a componente FQ. Tá? Então, lá no controlador de torque, eu vou pegar essa FQ que está aqui, ó, a gente vai destacar ela. Essa FQ, aqui, ó, ela poderia ser usada como um espelho do torque, se a gente mantivesse o ímã de rotor constante, como é o que aconteceria numa máquina síncrona com ímãs permanentes no rotor. Então, essa representação do ímã girante aqui também nos apresenta aqui uma oportunidade espetacular de ter uma das componentes do ímã diretamente proporcional ao torque. Então, se olhando para essa componente aqui do campo magnético, você já sabe qual o valor de torque você tem na máquina. Então, se ela tivesse 50% do valor nominal, o torque está 50% do nominal. Se ela tiver 10% do valor nominal, o torque está 10% do valor nominal. Tá? E essa oportunidade é muito interessante porque medir aqui o campo magnético é mais fácil do que medir torque. Então, se eu quiser regular o torque aqui, ó, né, que é o produto final da nossa
da nossa máquina elétrica, tá? Eu conseguiria fazer essa regulação, e garantir o controle dele, garantir que o valor dele vai estar no nível que eu quero. Tá? Então a gente conseguiria fazer essa regulação a partir da regulação de um ímã desse. E, né, a gente apresentou também na aula retrasada que esses ímãs, esses valores de força movimento motriz, são proporcionais à corrente de estator. Tá? Então aqui, ó, quando a gente sintetizou esse ímã girante, né, e o seu respectivo vetor espacial, a gente usou as informações dos picos do polo norte nas fases A, B e C. E no modo de campos girantes, a gente viu que o pico do polo norte é dado, em cada uma das fases, é dado pelo número de espiras que você tem até o eixo magnético, vezes o valor da respectiva corrente da fase. Tá? Então, aqui, ó, essa transformada de Clark, né, que gera aqui o nosso vetor espacial, pode ser produzida da seguinte maneira: 2/3 do número de espiras que se tem até o eixo magnético de cada fase, que é o mesmo das 3 fases, N máximo, vezes a corrente na fase A de estator, mais A vezes a corrente na fase B de estator, mais a constante A2, que é uma rotação de 240 graus, vezes o ímã presente na fase C de estator. Tá? Então, se a gente observar aqui, 2/3 de A mais A e B mais A2 e C é a mesma coisa que a definição de transformada de Clark, porém aplicada à corrente de estator, não mais à força magnética motriz. A gente poderia definir aqui, né, a força magnética motriz como sendo uma constante vezes o vetor espacial de corrente de estator. E aí a gente poderia sintetizar o nosso controlador de torque, né, se ele fosse feito com grandezas em alfa beta, resultantes da transformada de Clark, a gente poderia sintetizá-lo com sinais de corrente. No lugar do campo em eixo alfa, eu teria corrente de estator em eixo alfa. No lugar do campo em eixo beta, eu teria corrente de estator em eixo beta. No lugar do campo medido em eixo alfa, IS alfa, no lugar do campo medido em eixo beta, IS beta. Né? Qual que seria a vantagem dessa abordagem? Medir corrente ainda é mais fácil do que medir campo magnético. Tá? Medir campo magnético demanda a instalação de bobinas de exploração de campo aqui, entre o estator e o rotor, no eixo magnético da fase A, no eixo magnético da fase B e no eixo magnético da fase C. Tá? E o espaço entre estator e rotor é muito pequeno, está sendo difícil fazer essa instalação. Agora, a corrente elétrica, ela pode ser medida, né, com sondas Hall, dos mais diversos formatos, e você só precisa fazer com que a sonda abrace o condutor de estator, por fora da máquina. Você não precisa abrir a máquina igual no caso da medição do campo. Tá? E outra, você não tem que preocupar com o alinhamento e nem o nivelamento do sensor. Você só faz o sensor abraçar o cabo, vou dizer que o cabo é esse meu dedo aqui, e o sensor está aqui. Você só faz o sensor abraçar o cabo. Pronto. Não precisa nivelar nem alinhar o sensor. Então a facilidade, a conveniência e consequentemente até o custo de se medir corrente é muito mais baixo do que se medir campo, que ainda é muito mais baixo que se medir torque. Logo, o controle, né, o controlador de torque implementado com corrente fica muito mais fácil. Né? E da mesma forma que a gente definiu os campos, né, em D e Q, para poder ter sinais constantes aqui, né, nas duas malhas de controle que a gente processa no controlador de torque, a gente pode também representar a corrente estator em alfa beta no sistema DQ. Né? Aqui, a gente estava com a medição do campo, né, em alfa beta. A corrente estator é proporcional
a essa força magnetomotriz estator. Tá? Então os dois giram juntos aqui, ó. E aí você também pode representar a corrente estator aqui na projeção real, que é o ISD, e na projeção imaginária, que é o ISQ. Né? E a regulação das duas, ou seja, se a gente forçar com que os valores das duas fiquem nos níveis que a gente deseja, a gente de carona vai estar regulando o ímã do estator, o que de carona regula o torque da máquina. A gente garante que o torque que a gente quer realmente vai aparecer no eixo. Tá? Então, a gente vai aqui também reescrever o controlador de torque em DQ, considerando agora que nós temos regulação das correntes de estator. Então, ao invés de regular o campo em eixo D, eu vou regular a corrente estator em eixo B. A diferença entre os dois é só uma constante com o número de espiras do eixo magnético. Ao invés de eu regular o campo em eixo Q, eu vou regular a corrente estator em eixo Q. Tá? Em vez de medir o campo em eixo D, eu vou medir a corrente de estator em eixo D. Ao invés de medir o campo em eixo Q, eu vou medir a corrente de estator em eixo Q. Aí os erros, consequentemente, vão ser erros de corrente de estator em eixo D e eixo de corrente de estator em eixo Q. Tá? Bom, e aí, também nessa nova proposta, né, a gente vê o seguinte, essa parcela do ímã de estator, a parcela que está em eixo Q, que efetivamente interage com o motor para produzir torque, ela é proporcional aqui a corrente estator em eixo Q, né? Salvo uma constante, que é o número de espiras no eixo magnético de cada fase, as duas são proporcionais entre si. E logo, se eu mantiver o ímã de rotor constante, eu consigo regular o torque através da regulação do ímã de estator, que está a 90 graus do ímã de rotor. A parcela do ímã de estator que está a 90 graus do ímã de rotor, que é exatamente essa parcela FQ. Só que essa parcela FQ ela é proporcional à parcela da corrente estator em eixo Q. Logo, eu conseguiria regular o torque a partir dessa componente aqui, ó, que é a corrente de estator em eixo Q. Tá? Essa conveniência, essa constatação, que ela é implementada nos controladores vetoriais de vários fabricantes de inversor de frequência. A gente mapeia uma grandeza elétrica que é fácil e barata de medir, com uma grandeza mecânica nobre, que a gente precisa regular, porém cara de medir, difícil, que é o torque. Tá? Os dois sinais, né, de torque e corrente estator em eixo Q nessa abordagem são eles possuem formas de onda idênticas. Tá? Você tem o torque constante, enquanto a corrente estator em eixo Q é constante. Você variou o torque, você vai ter que variar a corrente estator em eixo Q da mesma forma. Tá? Então, você consegue, dentro de uma plataforma de desenvolvimento, quando você está fazendo a planta mecatrônica funcionar, tá? Você consegue pegar a sua medição de corrente estator, né, das três fases, fazer a transformada de Park, fazer a transformada de Park, traçar o sinal da corrente estator em eixo Q e ter com ela um espelho do torque eletromagnético, desde que você mantenha o mínimo de rotor constante. Tá? Então, a transformada de Park ela traz essa conveniência também, né, que é a possibilidade de regulação de torque através de uma das componentes da corrente de estator representada dessa forma. Tá? Bom, então, eu queria, né, fazer mais essa interpretação física dessa transformação de Park. A aula passada a gente apresentou ela, vimos, né, maneiras de operacionalizá-la, ou seja, como calculá-la em uma plataforma microprocessada, como fazer a transformação inversa, né, e hoje eu queria trazer um apelo físico mais forte ao controle de torque quando a gente utiliza dessa transformação. Tá? Eu vou parar por aqui hoje, a gente vai
continuar o próximo módulo em sala, né? E aí a gente vai usar dessas transformações para modelar a máquina de indução trifásica. Beleza? Valeu!